Olá comandantes, bem-vindos a um dos meus aviões preferidos, o Antonov AN-2. Hoje vamos fazer aqui um tutorial dos instrumentos do avião. Isto está tudo em russo, por isso é muito difícil, para quem não sabe russo, ver o que é que cada um diz, o que é que cada um faz, portanto é isso que nós vamos fazer neste vídeo. Portanto, se este tipo de vídeo vos agrada, não se esqueçam de deixar já aí esse like no vídeo. Então, eu já pus o avião a trabalhar porque, para vos mostrar o que é que faz os instrumentos, ele tem que estar a trabalhar. Se vocês não sabem como fazer o startup, eu tenho um tutorial também só sobre o startup deste avião. Podem pesquisar a Travolt Antonov 2 tutorial, qualquer coisa assim, que ele vai aparecer. Eu vou também deixar o link aí na descrição. Então, vamos ver primeiro estes aqui em cima, porque isto tem a ver com o startup. Esta luzinha aqui é a luzinha do sistema de anti-fire, anti-fogo do motor, portanto nós ligamos isto sempre no startup para não haver problemas e a luz está ligada, está ok. E aqui temos a cobertura dos extintores do avião se acontecer algum problema. Depois este aqui que diz Starter Power, isto é como se fosse o disjuntor para nós podermos começar o avião. Portanto, antes de ele começar nós ligamos, fazemos o procedimento de startup do avião, que envolve este botãozinho aqui, e no fim, quando está tudo a funcionar, nós vamos desligar. Este aqui é fácil, são os magnetos, tal como nos aviões ocidentais temos dois magnetos e depois ambos. E este aqui é o botão que nós usamos para o starter, para ele dar ali à manivela e depois empurrando para a esquerda ele começa a girar e empurrando para a direita a engrenagem engata o motor e o motor começa. Ok. Agora aqui o que é? Nos aviões russos, ao contrário, aliás este avião até é ucraniano, ele foi feito pelo Antonov, mas teve produção na Ucrânia e na Rússia, na Polónia e acho que ainda hoje são feitos novos na China. Por isso, nos aviões de leste, vamos chamar-lhe assim, eles costumam ter um disjuntor, como se fosse um botãozinho para cada coisa. Isto é como se fosse um disjuntor, como se fosse um fusível, ok? Ao contrário dos aviões ocidentais que vocês têm o battery, o master switch on e vai-vos ligar os instrumentos todos. Então, por exemplo, aqui nós temos os flaps. Ora, se eu ligar aqui, isto o que vai ligar é os flaps não sobem nem descem, mas fazendo agora aqui no meu atalho para os flaps descerem, eles vão começar a funcionar, ok? Isto só vos vai deixar trabalhar com os flaps, dar energia aos flaps. Os flaps depois ficam aqui em baixo, mas já vamos aí. Portanto, aqui é o flaps master, também tem que estar ligado, aileron trim, elevator trim, rudder trim. Portanto, para todos os trims e todos os flaps funcionarem, isto tem que estar tudo on, ok? Depois os rádios também para funcionarem isto tem que estar on, intercoms, o ADF, nós depois vamos fazer o tutorial sobre o ADF neste avião, também tem que estar on. Audio Signal of Markers Beacon tem que estar on, o transponder também tem que estar on. Este aqui eu costumo desligar, porque este tem a ver com este instrumento que aqui está. Este instrumento é um ground chamado Ground Radar, Radar Altimeter. Portanto, isto está-vos a medir a altura em relação ao Sol, okay? A quantos metros, por isso é que eu disse altura e não altitude. A altura em relação ao Sol, a quantos metros é que nós estamos do Sol e onde é que é? Aqui, é com isto aqui, vocês escolhem. Portanto, se querem que ele comece a funcionar a 200 metros do Sol, vocês põem aqui 200 e estão a voar, aproximam-se do Sol e ele começa a fazer este barulho. Ok, conseguem ouvir. Só que isto, como é um avião antigo, ele não sabe que a gente ainda não descolou. Portanto, até nós descolarmos e ficarmos a 200 metros do solo, vocês vão ouvir este som irritante o tempo todo. Por isso eu só ligo isto quando já vou no ar. Ok. Depois aqui para os travões funcionarem tem que ligar, não é? E aqui é sempre a mesma coisa. Para os oil shutter, que eu já vou dizer o que é e como é que funciona. Para os call flaps funcionarem também. Aqui a única diferença é as luzes. Por isso, se vocês ligarem aqui as luzes vão ligar logo. Olhem aqui para o Attitude Indicator. Estão a ver, as luzes ligam logo. Portanto, essa é a diferença entre as luzes e os outros tipos de disjuntor. E é a mesma coisa para o pitot heat. Portanto, aqui o pitot heat vai ligar logo e as luzes todas, ok? Para nós não estarmos já aqui a fazer muita pressão na bateria, eu vou desligar aqui algumas luzes porque é de noite, é de dia e não são precisas, ok? Depois aqui temos o inverter. Portanto, isto é para a gente começar também a gerar energia elétrica. Para alguns instrumentos precisam do inverter,
nós ligamos no Startup, ok? E este aqui é o Tail Wheel Lock e o que vai fazer é bloquear o trem de cauda. Portanto, este trem aqui, aqui está bloqueado, com o vermelho está bloqueado e assim está desbloqueado. Portanto, para o táxi ele tem que estar desbloqueado. Quando vocês estão a fazer uma descolagem ou uma aterragem, ajuda imenso ter isto bloqueado, ok? Portanto, aqui são as luzes, vocês aqui podem controlar a intensidade das várias luzes. Depois aqui por baixo nós temos o alternador, também precisam disto para ter energia no avião. Aqui é a bateria, seria como o master da bateria nos aviões ocidentais. Depois aqui, Right Attitude and Heading Indicator Power, vocês têm que ligar para conseguirem estar a funcionar com todos estes instrumentos, ok? Portanto, vamos ligar isto tudo. Estes aqui nós já ligamos no Startup. Vamos ligar também todos estes instrumentos. Agora sim, temos tudo ligado. Isto aqui ainda não está a funcionar corretamente, que ainda não estamos em voo, está ali um bocado a abanar. Isto é o horizonte artificial. Mas antes de irmos aqui, eu queria vos mostrar estes cá em baixo. Aqui temos as luzes, os beacons, que nós já ligamos durante o Startup, que é para as pessoas saberem que nós vamos começar o avião. Onde é que ele tinha o beacon? Está escondido aí algures. E agora de dia é um bocado difícil ver onde é que ele está. Mas pronto, o beacon está on. Depois também temos as nav lights aqui, taxi lights e as luzes de aterragem. Podemos ver aqui nas asas, ok? Certo, agora o que é que fazem então estes instrumentos todos? Aqui em cima nós temos os que nós usamos para o startup do avião, para o acionamento manual. Então aqui da esquerda para a direita nós temos o velocímetro. O velocímetro está, atenção, em km por hora. E o rotate, isto é um bocado estranho. Isto é um bocado estranho porquê? Porque vocês estão a ver aqui, normalmente o branco é a velocidade com flaps, não é? Portanto aqui terá 105, 110 km hora. Só que este avião começa a subir antes dos 100 km hora, mesmo sem flaps. É engraçado. Por isso é o que está na checklist. Eu vou-vos mostrar. Before, ok, normal takeoff. Portanto vocês fazem a rotate entre os 85 e os 90. Ok. Pronto, depois o climb sim, entre os 140 e os 150, o climb vocês já fazem aqui no branco, mas ele começa a sair antes de chegar aqui ao branco. Pronto. Ok, aqui então é o horizonte artificial, carregando aqui fazem o chamado caging, não é, do horizonte artificial, portanto têm que carregar para ele funcionar corretamente. Aqui vocês têm esta bússola que provavelmente não está igual à bússola verdadeira do avião, que está aqui em cima, pois a bússola está nos 140, será? 12, 13, 14, 145, não é? A bússola está nos 145, portanto vocês têm que fazer isto manualmente. Vocês têm que chegar aqui, ir aos 145, eu acho que fui pelo lado errado, 145, ok, está mais ou menos assim, e depois vão clicar. Pronto, já temos esta bússola também a funcionar. Aqui é semelhante, isto depois também é usado para navegação, que eu vou fazer um tutorial à parte, mas ele também não está a apontar para a correta, portanto vocês clicam aqui e ele automaticamente vai-vos alinhar. Eu não sei se pode chamar um CDI a isto, mas é o equivalente russo, não é à bússola. Aí está, estão a ver? E agora sim está também nos 145. Ok, continuando. Isto aqui tem a ver com o carregamento da energia elétrica no avião, ou seja, ele agora está a carregar, temos energia, está em amperes, ok? Está em amperes. O avião não carrega, não produz eletricidade se as rotações descerem muito, portanto eu vou agora tirar acelerador. Isto aqui são os RPMs, nós vamos tirar RPMs, Manifold Pressure também deve descer, e cá está, isto foi para 0, o gerador está a vermelho porque não está a gerar eletricidade e estamos a gastar eletricidade, ok? Portanto, se vocês continuarem com o motor tudo para trás durante muito tempo, vai-se acabar a energia elétrica, portanto, mesmo que estejam parados, convém acelerar só um bocadinho, também para o avião não aquecer muito, já está a gerar eletricidade. Ok, aqui é a chamada Manifold Pressure, tal como nos aviões ocidentais.
E aqui vocês podem ir entre os amperes ou clicando ele vai aos volts. Portanto é para ver também a quantidade de energia que nós estamos a sacar do avião. Depois aqui em baixo nós temos o altímetro está em quilómetros e aqui vocês podem calibrar, ok? E isto aqui depois, isto não está nem em hectopascais nem em polegadas de mercúrio, isto está num sistema métrico, acho que é milímetros por não sei o quê. Eu costumo carregar no B, que é mais fácil. Depois aqui temos a velocidade vertical, também em sistema métrico, metros por segundo, ok? Estes aqui eu já disse. Aqui temos os RPMs, e também podem controlar, isto é controlável aqui através do propeller, ok? Agora estamos no chão, dá bem para ver, mas isto é controlável, estão a ver agora com o acelerador. Ok, aqui mais para baixo o que é que nós temos? Temos então o radar em relação ao solo, o radioaltímetro. Aqui temos o combustível e este instrumento ele mostra-nos o combustível total no avião, mas se vocês forem aqui e puserem isto para a esquerda, ele mostra-vos o combustível que está na asa esquerda só, ok? E se puserem isto para a direita, ele mostra-vos o que está apenas na asa direita, que nós estamos a sacar das duas, portanto é igual à da asa esquerda. E no centro, aqui, mostra-vos o combustível que está em ambas as asas. Ok, continuando, temos aqui a temperatura do carburador, nesta, e depois o controle do carburador está aqui, ou seja, para a frente tem o carburetor heat ligado, e para trás tem desligado, tem frio, ok? Portanto assim aquece, assim arrefece, convém, vocês podem monitorar este instrumento para evitar formação de gelo no carburador. Agora há aqui uma coisa que eu vos quero mostrar, é uma dica para quem não é fluente em russo, ok? Portanto, vocês vão ver isto em vários instrumentos. Esta palavra começa por, eu chamo-lhe um zero, não sei se isto é um zero, se é um O, começa por zero, é aberto, ok? E a que começa por 3 é fechado. Portanto, assim tem o carburetor heat fechado, assim está aberto, ok? Assim está fechado. E isto é útil porque ele aparece em mais coisas. Por exemplo, esta aqui, eu já vos vou dizer o que é que isto serve, mas assim está fechado, e aqui começa por 0T, está aberto, ok? 3 fechado, 0 aberto. Memorizem isto que vai vos ajudar imenso neste avião. Depois, aqui nós temos várias coisas do motor, vários instrumentos. Isto aqui é a temperatura do óleo. Isto aqui é a temperatura do óleo e eu vou-vos mostrar como é que a gente usa este instrumento. Ele agora, nós estamos a trabalhar, temos de trabalhar um bocadinho mais, que é para começarmos a produzir energia, já está. Agora, portanto, temos o Sparking Brake on e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar aquecer o óleo. Um bocadinho mais. Estão a ver, está a começar a aquecer. Porque ele está aqui, não está a apanhar ar quase nenhum no motor. Estamos parados, estamos a acelerar e vamos começar a ir aqui para o amarelo. Temperatura do óleo. Ok, portanto já passámos de meio, não é? Agora, como é que vocês controlam a temperatura do óleo? Vocês têm aqui uma coisa que é o Oil Shutter. Oil Shutter. E o instrumento que, para vocês não sabem se o Oil Shutter está aberto ou fechado, não é? Vocês veem por aqui. Isto é o Oil Shutter. E como eu vos disse, 3 é fechado, 0 é aberto. Por isso, se eu empurrar aqui, estão a ver? Aquilo começa a descer. Quer dizer que está a abrir. 0 é aberto, certo? Assim está a meio. E depois aqui está completamente aberto. Portanto, é isto que vocês fazem se começarem a ver a temperatura a ir muito ali para o amarelo. Estão a ver que já está mais ou menos a meio outra vez. Ok. Pronto, é assim que funciona. Eu vou tirar aqui um bocadinho do acelerador. E à medida que eu tirei o acelerador, há menos ar a passar. Estão a ver, isto subiu um bocadinho, que é engraçado. Certo, depois aqui nós temos a pressão do combustível. A pressão do combustível, não sei se dá bem para ver, eu vou aproximar um bocadinho. A pressão do combustível tem aqui esta parte verde, portanto tem que estar no verde, e também isto é útil para quando vocês estão a bombear
combustível no startup, vocês têm que monitorizar ali aquilo quando estão a usar esta bomba manual. À direita temos a pressão do óleo, okay. Portanto é da mesma cor, este mais castanho é óleo e o mais amarelado é combustível, porque aqui no instrumento em si está exatamente a mesma coisa. Depois aqui já super quente, olhem só, aqui super quente, estão a ver, passámos ali do limite, isto é a temperatura da cabeça de cilindro. Agora, para vocês meterem isto mais frio, vocês têm que abrir os cowl flaps. Os cowl flaps estão exatamente aqui. Eu vou ter que abrir já antes que a gente estoure isto tudo. Portanto, é este aqui para cima. Este aqui não tem nenhum instrumento associado, só que se vocês olharem cá para fora, veem isto a subir. Ok, olhem para aqui assim. Pronto. Isto está a subir e vai começar a arrefecer os motores. Vamos abrir completamente. Isto como é que funciona? O ar não entra por aqui, ok? O ar sai por aqui. O ar entra pelo motor e depois sai por aqui. E é isso, portanto o ar quente que lá estava dentro começa a sair. Por isso é que a gente abre os cowl flaps. E agora se virmos aqui em baixo, estão a ver, já estamos muito mais baixo, já estamos no amarelo. Portanto, vocês usam este instrumento com este aqui, que é os cowl flaps. E pronto, já sabem o que é que quer dizer tudo o que nós temos desta parte, não é? Agora, aqui no centro, ainda há alguns que eu não vos disse o que era, mas a maior parte de vocês também já sabem. Portanto, este aqui é dos flaps, portanto, para vocês saberem se têm os flaps para baixo ou não, é só clicar aqui. Está para baixo. Os flaps estão aqui escondidos, não sei se vocês repararam. Extend flaps. Eu estou a usar o meu atalho. Aí está. Pronto, agora está para baixo. E se virem cá fora, não é? Tem flaps em cima e em baixo. Estão para baixo, clicando outra vez. E isto vai para cima. Portanto, este aqui nós já vimos. Não é? Este aqui é do oil shutter. Isto aqui é a mistura, e a mistura rica é para trás. Este é o acelerador. Isto aqui é o propeller, onde nós controlamos as RPMs. Este aqui é o carburetor heat, também já vimos. Este é a fuel valve, portanto para trás vocês desligam o combustível. Ele tem que estar para a frente para o avião funcionar. Depois aqui nós temos o trim. Aqui é o pitch, portanto nariz para cima e nariz para baixo. E como é que vocês sabem se o avião está pronto para descolagem ou não? Aparece esta luz a verde. Portanto, imaginem que o trim está para baixo demais, a luz apaga, ok? Portanto, vocês têm que ir fazendo trim até isto estar verde, está próximo, está bom para o take-off. E a mesma coisa no rudder e no aileron. Portanto, se isto estiver muito para o lado, a luz vai apagar, já está errado. Portanto, tem que pôr assim e saber que está certo. É um bocado estranho, mas pronto, é assim, este avião é assim. Ok, estamos quase a acabar o tutorial, vamos só ver o que é que está aqui deste lado. E se estão a gostar, não se esqueçam de deixar o vosso like e também um comentário, nem que seja a dizer obrigado, porque depois isso vai ajudar outras pessoas também a encontrar este vídeo. Então, aqui deste lado, começando aqui da esquerda, isto é o primer que vocês precisam para ligar o motor. Isto aqui é a válvula pneumática, aqui temos a pressão do ar, vocês precisam disto para ligar o motor e precisam disto para os travões também. E depois aqui temos tudo o que seja luzes e conforto, digamos assim. Portanto, isto é a luz dos passageiros. Aqui é o Master Wiper, portanto vocês têm que ligar o Master, para já não começou nada, e depois têm que ligar o Limpa Para-Brisas. Left Wiper, liga, está a funcionar, ok? Depois podemos desligar este e ligar o da direita, Right, e está ali a funcionar, ok? Portanto é assim que eles têm que funcionar, tem que estar sempre o Master ligado e depois ligam o que vocês quiserem. Emergency Fuel Sound, isto é uma campainhazinha, estão a ver? Depois aquecimento das janelas, não é? E depois tem também a Left Fan, a ventoinha esquerda, que está aqui. Aqui, como eu já disse, é a pressão do ar. Isto tem uma luzinha que vocês podem mexer para um lado e para o outro. Aqui é o seletor de combustível. Para a frente tem os dois depósitos selecionados, para a esquerda é o da esquerda, para a direita é o da direita. E aqui não é, como eu já referi, é se vocês quiserem ver aqui algum depósito em especial. Ok, depois as luzes, e depois aqui é a pressão do ar nos travões. E os rádios aqui são bastante ocidentais. E pronto, vocês com isto já conseguem voar na boa
este avião. Ele não tem piloto automático. A única coisa que falta aqui do nosso tutorial é ver depois como é que funcionam os ADFs e essa coisa toda, que eu farei um tutorial novo. Se quiserem ver o tutorial do Startup, está aí a aparecer essa janelinha, é só clicar lá e eu digo-vos como começar rapidamente este avião. Dou-vos só aqui uma pequena errata, é que eu no tutorial eu desliguei esta válvula pneumática e ela é suposta ficar ligada, porque senão vocês perdem os travões, mas eu fiz lá essa ressalva no tutorial. Vejo-vos lá do outro lado, não se esqueçam de deixar o vosso comentário e o vosso like. Eu sou o Travolta, até já.